Careca de Saber, com Leandro Carnal. Nosso professor Leandro Carnal hoje vai falar sobre a Batalha de Mossul. O primeiro-ministro iraquiano proclamou a vitória do exército em Mossul, segunda maior cidade do Iraque, libertada depois de uma batalha de quase 9 meses contra os extremistas do Estado Islâmico. Será que a gente consegue observar o princípio do fim do Estado Islâmico? Professor, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Como Mossul era uma grande cidade, era a terceira maior cidade, mas perdeu gente, as outras também perderam, esse segundo e terceiro lugar varia um pouco no Iraque, porque Sim. Mossul perdeu quase 1 milhão de habitantes num prazo muito curto, né? É uma cidade muito importante do norte, importante do ponto de vista de recursos de água, beira do rio Tigre. Lembra que o Iraque é a antiga Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates. Essa cidade foi a famosa Nínive da Bíblia, a Nínive assíria. E lá naquela mesquita de Mossul que foi destruído, o minarete da mesquita foi derrubado, foi proclamado o Califado Islâmico. Uma batalha sangrenta de 9 meses praticamente, uma batalha sobre uma cidade que tinha importantes minorias, armênios, turcomanos, os Shabaks, que falam uma língua parecida com a do Irã. É uma batalha muito difícil, foi uma batalha muito difícil e é simbólica a queda de Mossul. Na verdade, o risco de um califado islâmico se expandir muito, ele é pequeno, porque seus inimigos internos, seus inimigos entre os sunitas, como na Arábia Saudita, que são inimigos do Estado Islâmico, apesar de terem o mesmo recorte islâmico do Estado Islâmico, e seus inimigos xiitas no Irã são muito poderosos. Agora, a grande questão do Estado Islâmico é que ela exporta um modelo, ele traz um modelo de terrorismo muito policêntrico, muito sem controle, em que um adolescente da Inglaterra diz aderir ao Estado Islâmico, sem, na verdade, estar ligado à liderança do Estado Islâmico. Então, ele se torna uma espécie de selo de qualidade, de um terrorismo de novo modelo, e se torna um califado transnacional, como todo califado, né? Ele é um poder transnacional, mas se torna uma causa de propaganda em que agora qualquer pessoa radical que explodir ou matar qualquer coisa alega pertencer ao Estado Islâmico, mesmo não tendo treinamento na região, mesmo não indo para lá. Então, isso é uma questão importante. Agora, do ponto de vista geopolítico do Estado Islâmico no Oriente Médio, a tendência dele é ser derrotado, porque ele reúne contra ele todos os vizinhos. Não há ninguém que o apoie. Então, a tendência lá é ser derrotado. O que é mais difícil derrotar é o terrorismo mundial que alega pertencer ao Estado Islâmico. Isso sim é um pouquinho mais complicado, né? Certamente. Professor, com relação a essa batalha que durou 9 meses, o senhor se lembra, dá para fazer algum paralelo com outra batalha histórica que a gente se lembre aqui, sei lá, Segunda Guerra Mundial? É muito diferente, porque a gente está falando de uma cultura oriental, né? Diferente dessa noção de história ocidental que a gente tem. Sim, apesar do Oriente Médio ser uma expressão, uma invenção ocidental, essas batalhas urbanas, muito parecidas talvez com a mais importante batalha urbana da história, que é de Stalingrado, entre 1942 e 43, algumas guerras são muito rápidas, como a Guerra dos 6 Dias em 1967, que redefiniu o mapa do Oriente Médio, outras, como por exemplo, entre a Idade Média e a Moderna, a Guerra dos 100 Anos, são muito mais demoradas, mas essa batalha em torno de uma cidade, conquistando territórios, o governo do Iraque chegou a proclamar a vitória sobre uma parte da cidade, tomando casa a casa. O grande modelo é a Batalha de Stalingrado, uma das mais violentas e importantes da história. A questão central que está ali é o Califado Islâmico dominar uma área central com acesso a campos de petróleo e reservas de água e poder dali exercer o seu terror sobre outras áreas. Então, é uma vitória importante, é uma vitória significativa, antecipa-se no mundo inteiro que as batalhas campais e formais entre as forças reunidas contra o Estado Islâmico e o Estado Islâmico estejam próximos do fim. É cedo ainda para falar da data do fim, mas o terrorismo radical que domina um território, ele sempre é um loser, um perdedor em história, sempre, sem exceção. Porém, o modelo de terrorismo exportado para o Ocidente e para outros lugares, o modelo de ataque, o entusiasmo que possa causar o Estado Islâmico, concentrando toda a espécie de ressentimento
contra o Ocidente ou contra quaisquer outras questões, isso vai ser muito mais difícil de derrotar. E aí temos que lembrar que esse tipo de Estado Islâmico serve muito bem a políticas intervencionistas de Putin no Oriente Médio, do presidente da Síria e do presidente dos Estados Unidos. Servem a eles, inclusive ao discurso de Israel sobre o risco do radicalismo islâmico. Logo, também existem pessoas que, apesar de combaterem o Estado Islâmico, no fundo são beneficiados pela ação do Estado Islâmico. Professor, e como é que fica a situação do Iraque, né? Desde a queda do Saddam Hussein, a gente sabe que o governo do Iraque se mantém ali com a ajuda dos Estados Unidos. Essa batalha sangrenta aí, 30 mil homens do exército iraquiano seguiram para a região ou parte dela. Como é que fica o Iraque depois de tudo isso? Dá para imaginar numa reconstrução do país? É o que se espera, e essa reconstrução não será baseada em valores humanitários, mas será baseada no interesse do petróleo do Iraque. O Iraque reproduziu um modelo que o Egito também tinha, que a Síria também tinha, um modelo que a estabilidade é dada pela ditadura. A partir da Primavera Árabe e a partir da interferência dos Estados Unidos, tanto no Iraque, com as duas guerras do Golfo, como na invasão do Afeganistão pós 11 de setembro, a tentativa de produzir um governo de maioria, lembrando que o Iraque tinha um governo, Saddam Hussein era sunita e o Iraque tem uma maioria xiita e tinha um governo sunita. Não era uma maioria como a do Irã, que é a maioria absoluta, mas era uma maioria xiita importante. O Iraque não está dando certo até agora, baseado neste modelo que conta com eleições, que conta com Constituição, não conseguiu garantir nem a reconstrução econômica, nem a estabilidade política interna. Os americanos vão investir na reconstrução do Iraque e outros países em função dos interesses do petróleo. O Iraque pode ser um ponto, inclusive, de confluência entre os interesses do Irã, vizinho do Iraque, até porque o Irã tem seus centros de peregrinação no Iraque, tem interesses no Iraque, mas está bastante complicado oferecer um modelo alternativo às ditaduras que provocavam a estabilidade no Egito ou no Iraque. Porque Saddam Hussein, com seu discurso genocida, de uso de armas químicas contra curdos, de ataque ao Kuwait e tudo mais, garantiu aos iraquianos estabilidade política em meio a essa violência. Os atuais modelos, inclusive democráticos, não garantem essa estabilidade, o que é terrível. É terrível imaginar que nós não conseguimos implantar como solução universal uma democracia. O mesmo ocorreu no Irã, em que os americanos ofereceram muito capital ao Irã na época do Shah Reza Pahlavi, e inclusive um projeto atômico para o Irã. Queriam que o Irã tivesse um projeto atômico, aboliram véu, construíram estradas, fizeram universidades dirigidas por mulheres, e a resposta do Irã em meio à ditadura do Shah Reza Pahlavi foi optar pelo regime do Ayatollah Khomeini e de um regime mais próximo do fundamentalismo. Professor Leandro Carnal, sempre às segundas-feiras, conversando com a gente por aqui. Professor, bom dia para o senhor, até mais. Bom dia, é um prazer, tenhamos todos uma boa semana. Até logo. Isso mesmo, até logo, professor.